Boa noite, tudo bom? Então vamos continuar em fundamentos de produção animal. Hoje a gente vai ter uma noção, né, do que são pastagens, né? Que como a gente pode falar de produção animal, né, sem estar vendo um pouquinho sobre onde tudo ocorre, né? Vamos dizer assim. Existem os confinamentos, mas a pastagem é o que a gente mais vê por aí, né? Bom, então, as pastagens, né, o que é? É uma área, né, gente? É uma área cercada, né, onde são criados os animais, né, onde os animais pastejam, né? Geralmente utilizam plantas que a gente chama de forrageiras, é o que forra, né? São as espécies forrageiras, né? Mas a pastagem ela pode ser natural, né, ou cultivada, né? Mas é uma área, é um lote, né, vamos dizer assim. Então isso é uma pastagem. A forrageira é a parte, né, da planta, né, que o animal pasteja, né? É a biomassa, né, que a gente chama, que ele pasteja, né? É essa massa que ele come, né, a gente chama biomassa, né, das plantas, né, que são naturais ou cultivadas, né, que servem para alimentação animal. A biomassa, né, gente, é essa massa, né, que cresce, né, das espécies forrageiras, né, que o animal se alimenta, né, sendo que ela pode ser diretamente do pasto ou pode ser cortada, né, seca, né, feito feno, né. Então pode ser seco ou seco, fresco ou seco, né, aliás. Acho que então pastagem é a área, né, é o lote, né, e a forrageira é a biomassa, né, é a massa, né, criada ali pelas espécies, né, de plantas que se faz o pastejo. Acho que isso aí está bem clara a diferença, né? Bom, qual a importância das pastagens, né? Lógico, é o primeiro de todos, né, é fornecer alimento, uma área lá que fornece alimentos para os animais, né? Isso também a gente faz pastagem, tem uma organização, né, as fazendas, os sítios, na área explorada, né, temos uma organização territorial. No Brasil, né, é muito comum a pecuária extensiva, né, esse de uso de pasto, né, e ela tem característica aí o baixo custo, né, por isso uma importância fundamental é o baixo custo, né, do uso das pastagens, principalmente das naturais, né. Como existe pastagens naturais, existe o ecossistema, né, ele tem um ecossistema ali que já tem plantas próprias, né, tem os animais que sobrevivem ali, então ele também pode ser um ecossistema já estabelecido aí durante vários e vários anos, né, numa determinada região. Aqui em Tocantins é muito comum, né, ter essas pastagens naturais, principalmente em verdes, né, tem muita pastagem natural. Existem outras instâncias, né, não menos importantes, gente, é muito importante, né, também, mas depende do contexto, né? Nessa produção animal, né, eles têm uma oportunidade, né, que é o armazenamento de carbono, né, que tem a biomassa, então eles conseguem armazenar carbono nas raízes, né, tanto no crescimento de plantas, captura carbono, né, no crescimento de plantas, no controle da erosão, né, porque uma pastagem, ela se deixar a terra nua, né, pode levar a terra para os nossos rios, né? Então a pastagem então, pode, né, segurar a erosão, né? E tem outras importâncias, né? Ele também serve para lazer dos animais, né? Cavalos, cavalo, né? Lazer para o ser humano, né? Tem várias funções, né? Várias importâncias, quer dizer. Então, para a formação das pastagens, né? As forrageiras, né? A gente usa algumas plantas que a gente vai estar vendo. Antes de plantas, geralmente as forrageiras são divididas em gramíneas e leguminosas. As gramíneas são os capins, né, gente? São plantas monocotiledôneas. O que é monocotiledônea? É quando a semente só tem um cotilédon. Por exemplo, o feijão tem 2 cotilédons, então é dicotiledônia. A soja tem 2 cotilédons, dicotiledônia também. O capim, geralmente esses capim, né, que vocês
são acostumados aí, né, ver o antropólogo, né, a braquiária, né, a semente só tem um cotilédon, então ele é monocotiledôneo. Eles são tipo umas ervas, né, capim, gente. As leguminosas, elas têm como característica, né, a fixação de N2, né, do nitrogênio. Né, ela tem organismo, né, em suas raízes, onde ocorre as fixações, né, essa associação simbiótica, né, onde há a fixação de nitrogênio. Né. Exemplos são as leucenas, né, que são leguminosas, os estilosantes também são leguminosas, que geralmente são usados para suplementação animal, né, e estão presentes em consórcio, né, nas pastagens. Então podem ser gramíneas ou podem ser classificadas em gramíneas ou leguminosas. A gente tem um exemplo de um é o capim-elefante, né? O capim-elefante ele é oriundo da África, né? É muito cultivado aqui no estado, no Brasil como um todo, né? Ele é alto, né? Geralmente o pessoal pica, né? E dá em suplementação durante a seca, né? O outro é o milheto. O milheto já é da região do Egito, né? Do Nilo, né? Lá de próximo também, entrando ali pelo Irã, Iraque, né? Também tem milheto, né? No Oriente Médio, ali na África, próximo ali da África, né? O milheto ele vai muito bem, né? Ele, ele é muito cultivado em safrinha. Aqui no Brasil ele é usado como suplemento, né, de pastagens. O sorgo forrageiro também é ali da Etiópia, né, daquela região mais seca. E também é usado, né, como uma planta forrageira, como suplemento, né, na época da seca. Todos esses também são gramíneas. Os mais comuns são esses capins, né, gente? Trouxe alguns exemplos, mas existem outros, né? Tem o panicum, né, que é esse desenho mais superior, a braquiária, que é logo abaixo dele, o sinódon, que é esse desenho aqui mais à esquerda, né, ele também chama de derruba velho, né, porque ele dá esses estolos, né, e alguém pode tropeçar, né, nele, esse sinódon. E o antropógon, né, gente, que é esse mais da direita aqui, todo mundo conhece muito. Quem não conhece o antropógon não é do Tocantins, né? Porque aqui no Tocantins o que mais tem é antropógon, né, gente? É muito comum aqui, né? Muito comum. Acho que é a planta mais abundante, se for ver em número de indivíduos, é o antropógon, né? Em todo lugar ele cresce. Ele é uma planta muito rústica, né? Então, esses são alguns exemplos, né, gente? Então, para uma pastagem ser bem conduzida, né, a gente tem que ter algumas noções, né? Lógico, gente, o solo ele é a base, né, de tudo. Um solo bem cuidado, né, que possui leguminosas, que são nitrogênio, né, que a chuva, né, não carregue as partículas mais férteis, né. Ele tem aí, então, o capim ou a forrageira consegue, né, o capim ou uma leguminosa, né, uma gramínea ou uma leguminosa consegue um bom desenvolvimento com um solo bem manejado e que possui fertilidade. Uma das coisas que a gente vê muito comum de erro de manejo, né, é deixar o solo descoberto, né, gente? O solo, quando começa a ficar descoberto, é porque ele está com um manejo errado, né? Ele começa a ficar, que a gente chama de pastagem degradada, né? Então, sempre a pastagem para tendo o aspecto diz muita coisa, né? Se ele sempre está verdinho, né? Ele está forrado, você não consegue enxergar a terra em si, né? Ele é um pasto bem manejado. Se você começa a ver manchas, né, abertas, é porque essa pastagem já começa a ser degradada. Então, para ter uma ideia, né, existem alguns estudos, por exemplo, o Dias Filho, né, ele estudou algumas gramíneas, né, e o que ele chegou à conclusão? Que a gente
coisa, né, que a gente deve dividir, né, as fazendas, os sítios em lotes, para que não ocorresse essa pastagem degradada. E outra conclusão chegou, por exemplo, que o animal ele desse entrada, por exemplo, na braquiária Marandu, pastagem durante desse lote, né, ficasse 25 dias, né, desse lote, e deixa em área de maior fertilidade 15 dias de repouso, em áreas de menor fertilidade 20 dias de repouso. Após esse período, poderia retornar e ficar mais 25 dias. Por exemplo, o Panico Maasai, né, geralmente é usado para ovinos. Você colocaria esses ovinos 45 dias, né? Em uma área de maior fertilidade, você poderia deixar 20 dias de repouso, e em áreas de menor fertilidade, deixaria 30 dias de repouso. Então, existem vários estudos, né, que se fazem nesses. Primeiro faz loteamento, né, e depois vai colocando os animais e a gente, o próprio agricultor, né, vai aprendendo a técnica, né? Ele tem que ter uma ideia de quantos dias, né? Mas ele nos primeiros lotes ele tem que acompanhar para ver até que ponto, né, pode ocorrer o pastejo. Muitas vezes com a régua, né, medir o capim, né, até se ele abaixar mais do que 5 centímetros, né, tirar o animal, né? E esse pastejo é um aprendizado, né, gente? O próprio agricultor ele aprende qual é o momento e quanto tempo deve deixar. Lógico, em épocas mós ele pode deixar mais tempo pastejando para trocar. Em épocas que chega o período da seca, ele pasteja menos tempo, né, e precisa mais tempo para recuperar as espécies plantadas. Bom, gente, a ideia era, né, só uma pincelada mesmo, né? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre pastagem.